Olá, boa noite, tudo bem? E mediante as buscas e mediante ao ressignificar a nossa vida e escrever uma nova história, a gente pode entender que a nossa vida, quando a gente começa a buscar ressignificar ela, a gente vai aprendendo a lidar com os desafios enfrentados durante a nossa vida. E é na busca de ressignificar a nossa vida e escrever a nossa história é que a gente vai olhar para trás e observar que muitas coisas que foram vividas pelos nossos pais, pelos nossos avós e dentro da nossa família, a gente vai entender aquilo que está acontecendo com a gente nos dias atuais. Mas eu só vou entender isso a partir do momento que eu me deixar entender, a partir do momento que eu buscar uma mudança de vida para mim e não querer mudar a pessoa que está ao meu lado, não querer mudar a vida e a história do outro. Porque, na verdade, quem tem que mudar sou eu. E a partir do momento que eu entendo isso, que eu mudo a minha vida, eu mudo a minha história. A partir do momento que eu entendo isso, eu vou entender que eu não preciso de ficar vivendo uma vida na qual eu vou fazer tudo aquilo que o outro quer que eu faça. Eu vou entender que eu vou viver a minha vida da minha forma e que eu não preciso de viver para agradar o outro. Eu não preciso de fazer aquilo que o outro quer para que eu seja aceita mediante uma sociedade. E quantas vezes as pessoas e as famílias viveram situações para poder agradar o outro ou para poder ser aceito dentro de um trabalho, dentro de um vínculo religioso ou dentro de um grupo de amigos, no trabalho, na escola. Quantos lugares, às vezes, a gente vê as pessoas fazendo aquilo que o outro quer e deixando de fazer aquilo que o faz feliz, para poder seguir os padrões ou agradar a outra pessoa. E não é necessariamente preciso fazer isso para você ser aceito. O importante é você se aceitar e tá tudo bem, e tá tudo certo. Na realidade, a gente, quando faz uma reprogramação mental, quando a gente começa a mudar, escrever a nossa história de vida, a gente começa a entender que a gente não pode guardar mágoa, ressentimento, raiva, rancor do outro. A gente tem que amar o outro como ele é, mas não é necessariamente obrigatório você conviver com a outra pessoa, tá certo? E viver a sua vida e viver aquilo que você tem vontade e veio para ser, é você entender tudo isso, é você não deixar com que as coisas do passado, com que as coisas que foram vividas na sua infância, na sua adolescência, venha a te impossibilitar de viver uma vida feliz hoje, de viver uma vida livre, de viver uma vida, de viver uma liberdade, de uma certa forma. E antigamente a gente sabe que as pessoas viviam muito atrás de padrão, de medo do que o outro ia pensar, do que o outro ia falar, do que o outro ia achar. E por medo do outro ou do que o outro ia pensar, as pessoas deixavam de ser felizes
e de viverem aquilo que veio para viver. As pessoas deixavam de fazer aquilo que tinha vontade por medo do que o outro ia pensar e falar dele. O teu caráter, quem define é você. A sua roupa, o seu cabelo, não define o seu caráter. Apesar de que hoje a sociedade olha muito para isso. A sua roupa fala para algumas pessoas quem você é. Infelizmente, a gente sabe que ainda tem pessoas assim. Mas nós precisamos aprender a nos libertar, a ganharmos liberdade. Liberdade num bom sentido da palavra. Liberdade financeira, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, sempre respeitando os outros, sempre ajudando o próximo, sem apontar, sem criticar, sem desejar o mal. Porque aquilo que eu desejo para o outro, como eu já falei em vários outros vídeos anteriores, o outro não existe, o outro sou eu. Tudo que eu desejo para o outro volta para mim. Então, que eu desejo bem, que eu desejo amor, que eu desejo a paz. E quantas pessoas nós já vimos passar por situações, por enfermidade, por coisas na vida, por falta de perdão, por não amar, né? E nós não estamos aqui para fazer isso, para apontar, para criticar e para não olhar para o nosso próximo como se estivéssemos olhando para nós mesmos. E muitas vezes as pessoas já viveram muito isso na vida porque não soube olhar para si. E olhar para dentro de você faz você buscar a sua essência. Buscar aquela essência que você perdeu lá atrás quando criança. Aquela pureza, né? Porque a sociedade nos impõe padrões, né? O sistema nos impõe padrões nas quais a gente fica limitado e dependente, para a gente não poder olhar com essa liberdade e buscar a nossa liberdade financeira, a nossa liberdade de vida, a nossa liberdade de expressão. E é muito interessante quando a gente aprende tudo isso. E isso tudo você vai aprender com a prática do Ho'oponopono, porque ele faz as limpezas das memórias e das crenças nas quais você vai se libertar para poder viver uma vida feliz e abençoada, assim como você merece e veio para viver. Tenham todos uma boa noite, durmam bem. Espero que esse vídeo ajudou. Se te ajudou, comenta, compartilha. Eu sei que te ajudou. Deixa seu like para nosso canal subir e mais pessoas serem alcançadas. Gratidão infinita, beijo na alma e até sempre. Namastê.